Já está. Já está. Boa. Então, olhem, bem-vindos outra vez, que é a nossa reunião de verão, com aqui menos participação. Mas, pronto, estamos aqui a falar dos dados, Pedro. Pronto, acho que temos que falar com o Luís. Tu gostavas de ter os dados em bruto no fundo das votações todas, não é? É, basicamente, se eu agora quisesse fazer alguma coisa do tipo ver quantas vezes é que o partido A votou contra o partido B, por exemplo, conseguia fazer, tinha era de ir abrir os PDFs todos e sacar aquilo lá não. Portanto, se houver um Excelzinho com isso, faz em 2 minutos. E depois dá para Sim. fazer 1000 coisas, depois de ter esses dados em bruto, não é? Sim. Eu acho que isso aí há até a API do Luís, ou seja, consegues programaticamente ir pedir esses dados. E E é isso, eu acho que a partir do momento que ele tem a API, ou seja, aquele link que ele deixou, que tem o PDF, mas pronto, estruturado aquele texto, eu acho que depois a partir daí é relativamente fácil, até porque agora o chat GPT ajuda-me tudo, sacar aquilo. A minha questão é que eu fiquei com a ideia que ele se calhar já fez isso, e se ele já fez isso não vale a pena estar a aprender a fazer. olha, então eu vou-lhe pedir. Relembrar isso. Pronto, só para dar algum contexto, nós estávamos aqui a planear, estivemos a trabalhar, tivemos aqui um mini hackathon no Porto, participou o Francisco, tentamos a fazer essa API, a ideia é ter isso numa base de dados para outras pessoas usarem, depois também expormos isso através de uma página aqui construída por nós, onde possamos permitir às pessoas explorar mais esses dados também. Já, pronto, podes visualmente perceber quem é que são os deputados hoje em dia, que tipo de votações é que houve recentemente, quais foram as propostas e quais foram as votações nessas propostas. Tu és o que viste a última reunião também, não foi? Vi, e agora estava a ver, eu pensei que só tinha escrito sobre a parte das estações, mas não, antes escrevi também sobre a questão do hemiciclo. Escrevi uma das coisas, por exemplo, eu acho que era fixe aquilo ter a disposição, minimiza isto, era fixe ter a disposição real, ou seja, por exemplo, se vocês forem ver os partidos pequenos, o PAN e o LIVRE, mas também os outros, em 2019 não tinham só um deputado, eles não estão na primeira linha, né? Porque isso era um bocado injusto, tem só um e está logo lá à frente, tipo, eles estão para aí na segunda ou na terceira, estão lá no meio dos outros. Eu acho que era, porque assim, há sites que já fazem isso automaticamente, chegas lá e dizes PS 100, PSD não sei o quê, e ele desenha-te aquilo, mas desenha-te um bocado à balda. Ou seja, por exemplo, se tiveres um partido com 6 deputados, ele mete-te uma linha. E não é isso que acontece, né? Eles estão agrupados mais, que é para poderem também falar uns com os outros. Depois no bloco eles têm 2, 2, 1, ou uma coisa assim. Pronto. E a minha cena é, se queremos fazer uma coisa mais ou menos fácil, temos estes sites que já fazem automaticamente. Se quisermos fazer bem ou pá, melhor, então que seja para fazer mesmo como está. E é fácil de ver, porque aquilo é uma coisa que se vê um bocado manualmente, não sei se existe se eles próprios disponibilizam algum mapa, mas é fácil de ver, por exemplo, onde é que está o do PAN ou do LIVRE sentado e chegar lá e metê-los especificamente onde eles estão. Ou seja, se queremos dar prioridade a os isso, outros. Ok. Podemos pôr aqui nos requisitos da página do Parlamento. O que é que achas, Francisco? Estás mesmo. Ops, já ia esquecer do micro. Ok, acho que até podíamos fazer o seguinte, poderíamos colocar lugares, imagina, um esquema de lugares livres, uma espécie de lista de lugares livres, e depois vão aqueles lugares em que normalmente estão esses deputados, podemos colocar em lugares já pré-determinados. Exato. E depois, diante dos lugares livres que existem, pode fazer essa disposição de forma automática. Sim, eu agora estava a dizer isto e há uma coisa que é, por exemplo, o Tavares, por exemplo, ou a Inês, eles estão sempre no mesmo lugar, porque é que acho eu. Eles têm sempre no mesmo lugar porque o partido tem aquele lugar e eles são um, portanto, não dá. Mas nos outros partidos não, ou seja, tipo, o Bloco tem 5 ou 6 ou o que é, e eles têm aqueles 5, mas às vezes trocam. Quando vai um falar, vem ele para a primeira fila, quando vai outro, troca o outro, ou seja, meter deputados mesmo, acho que não faz muito sentido, porque eles depois vão andar a trocar de um lado para o outro. Exceto nestes dois, mas lá está, é só um. Mas lá está, eu acho que é uma coisa fácil, porque no fundo é teres de meter os partidos pequenos, né, aqueles 6,
e depois o PS e o PSD, só dizes onde é que está a divisa mais ou menos, e pronto, e aquilo depois vais preencher automático, não é? Isso estar aí deputado a deputado, isso já não sei. Yeah. E já agora, antes que me esqueça, Que é por. isto é um bocado off-topic, mas pronto, como estamos no início, acho que é tranquilo, que é, E aqui isso. enquanto estava à procura de, pronto, como é que, lá está, a tal questão do sistema eleitoral, como é que funciona noutros sítios e por aí fora, acabei por, pronto, pesquisar bastante e encontrei depois também algumas coisas paralelas, e encontrei um site, eu acho que é da República Checa, mas não tinha certeza, faz um bocado aquilo que vocês fazem, ou seja, mostrar as listas e isso tudo, e um bocado também do que fazem, do que tentam fazer, do que fazem, Fixe. no projeto dos 230, que é, Entrevistar. diz? De entrevistas. Com os Eles lá não têm, eu acho que eles não fazem mesmo entrevistas, mas é dar a conhecê-los, ou seja, vocês já têm quais é que são os candidatos e têm um bocado um resumozinho sobre eles, mas eles vão mais à frente e metem, pá, já não sei se tem entrevistas, mas tu podes clicar num deputado específico e aquilo, além de ter a biografia que eles disponibilizam, que se calhar está no site do Parlamento isso, pá, tem mais coisas, tem tipo as votações de anos anteriores, se eles já tiverem sido deputados, pá, se calhar tem compilações de entrevistas que não são necessariamente feitas por eles, mas que eles dão, ou seja, tu nesse site, imagina que faltam, sei lá, falta um mês para as eleições, tu podes ver, ok, eu gosto deste partido, podes ir ao teu círculo, né, ver, ok, são estes os candidatos, depois podes abrir este candidato específico e ver mais Sim. Podes coisas mandar que aí ele o fez, link. mas ainda mais coisas que ele fez. Pá, Pois não aí. posso porque eu já nem sequer sei qual é o país, mas acho que se for procurar, consigo encontrar, porque eu Pois, fui guardando se isso, mas encontrares. tenho quase certeza. Pois aquilo, pronto, também está em xeque, o tradutor não funciona muito bem, porque aquilo, o site tem botões que depois não ficam traduzidos, mas acho que é uma boa inspiração. E aí de procurar, vou meter aqui, Por aqui até uma alguns. zona no nosso. Pá, e foi sendo, ou seja, eu já vi isto noutros países, tipo, sei lá, na Alemanha, na Dinamarca e assim, mas este da República Checa era, pá, é melhor do que os outros todos que eu vi, mas de longe. Assumindo que é na República Checa, é preciso que seja na Áustria também. Mas eu vou procurar, acho que assim. Boa, depois eu adiciono aqui. Para o nosso Notion. Fixe. Francisco, alguma coisa que quisesses trazer, mostrar? Eu fiz algumas coisas no Figma, na tal tarefa de continuar preciso do compartilhamento. Pois, já me consegues. Já posso? Sim, já podes. Ok. Desculpa. Não faz mal. Pronto. Tenho. Ok. Já que o Pedro está aqui pela primeira vez, até vou apresentar. Isto é como Boa, está agora o website do escrutínio da atividade parlamentar, no qual neste momento ainda Para não já não está. é só design, não é? Sim, é só, ou melhor, é o design só. É só design. É só proposta de design. No qual, para já, ainda só está a composição do hemiciclo, e a parte no texto da página inicial para dizer, ok, qual é a proposta do site. Pronto, para já tenho o ver hemiciclo, onde tem um exemplo de hemiciclo, que pode acontecer. Coloquei uns partidos fictícios, só para dar título de exemplo, e uma propriedade que inspirei no que já estava a ser desenvolvido no site, que já está a ser desenvolvido pelo João e pelo Tiago. Tiago. Sim, pelo João e pelo Tiago, no qual o João já tinha colocado em formato SVG uma forma de hemiciclo. Então eu, com base nisso, eu simplesmente coloquei no Figma e alterei as cores. No qual por baixo tem informações de, ok, a cor que representa o partido e depois o número de deputados.
Se eu fizer hover em cada um, vai aparecer um destes balões. Por exemplo, vai aparecer a foto do lado esquerdo, pretendo que apareça do lado esquerdo da foto, e depois as informações ao lado direito. As informações básicas de nome e de partido. Aqui é que entrava aquilo que estavas a dizer, se calhar os partidos únicos podem estar fixos e os outros random, assim, dentro dos lugares assigned. Sim. O que estava a dizer o Pedro? Sim, é assim, se eles tiverem um lugar fixo de base, ou seja, se calhar estão lá 90% do tempo, né, quando não estão a falar, e isso acho que era porreiro. Agora, se eles de facto andarem muito de um lado para o outro, isso não faço ideia, se calhar era um bocado, até podia ser um bocado enganador, né? Tu podias ver, e pá, quem que são os gajos que estão aqui na fila da frente da Yelp, por exemplo, e depois aparecem-te uns, e Sim. depois tu vais ver vês um vídeo qualquer e eles estão lá atrás, ou ao contrário. Eu também fiz um alternativo no qual também fiz um alternativo no qual temos, ao invés de termos à esquerda a foto e depois do lado direito as informações, na parte de cima está a foto e o nome, e depois na parte de baixo é o partido. São duas versões que obviamente ainda dá para, por exemplo, mudar alguma a cor, isso tudo. Isso foi uma coisa que fiz ontem. É uma coisa que fiz ontem, claro, pode estar um bocado manhoso. Acho que depois podemos interar aí sobre esses detalhes. Sim. Pronto, depois a outra página é das iniciativas, não é? Sim, na página das iniciativas. Por acaso eu também acrescentei uma coisa, apesar de não ter sido exatamente uma tarefa, é um extra que tínhamos esquecido de colocar antes, no qual tem a pesquisa, onde vai procurar temas para a iniciativa, inclui depois a parte do partido político e do total, e o pesquisar. Aqueles filtros básicos que existem. E depois temos a página de iniciativa, no qual temos o tipo de iniciativa, neste caso exemplificam um projeto de resolução, que, por exemplo, apela à construção de um parque temático dedicado aos cães. Depois diz o grupo parlamentar, ou grupos, porque eventualmente pode haver mais do que um, a propor a mesma coisa. Depois os autores. E depois coloquei para já a votação na generalidade, no qual, por cima, os votos a favor e contra, que geralmente vão influenciar mesmo o resultado, a não ser algumas exceções, como por exemplo revisões constitucionais, no qual tem mesmo de ser 2/3, se não me engano, de aprovação, se não me engano. Mas não sabia que era preciso, né? Porque há uma coisa que é, precisas de maioria, ou melhor, se precisas de X% dos que estão a votar ou de X% do total. Sim, só que no caso de, por exemplo, revisões, só que pelo que eu sei, em revisões constitucionais tem mesmo que ser 2/3. Do total. Tipo, nem o PS só, por exemplo, agora conseguiria sim, claro. Sim. É mudar 2/3. A questão é se é do total ou se conta, ou seja, se as abstenções contam para alguma coisa. Sim. E é por isso que eu coloquei a abstenção, porque normalmente não contam, não é que não seja importante, mas é algo que normalmente não conta para o voto final. Uhum. E depois o resultado aprovado. Depois eu coloquei um extra que devem ter reparado, que é consultar a iniciativa, porque eventualmente a pessoa, ok, já vi que a pessoa pode não ter aprovado a iniciativa, mas questiona, ok, mas porquê é que a pessoa não aprovou a iniciativa? Uhum. Então, mais vale ir ao texto ver o que é que eventualmente poderá ter feito um partido não ter votado contra ou até mesmo abster-se, porque pode ser que no geral fosse favorável, só que o que pode acontecer é que, imagina, olha, no geral somos favoráveis, só que por causa destes pontos mais vale abster. Nesse exemplo. Eu acho que era porreiro. Podes ir para outra atrás, só para dizer duas coisas. Um que é detalhe e outro que é, acho que podia ser mais relevante. Na parte do hemiciclo? Não, o outro das iniciativas. E era. Mas abre uma delas, como fizeste há bocado. Eu só consegui abrir uma. Ok, pronto, é igual. Duas cenas. O detalhe era, já que tu tens essa divisão assim, do a favor de um lado e o contra do outro, acho que podia ser interessante ter um sistema em que tu tens em conta a proporção, estás a ver? E era uma coisa mais visual, tu abrias e vias, e tem bué de verde e pouco vermelho, porque pá, pouca gente votou no... Estás a ver a ideia? Ou seja, tinhas de tirar os nomes daí de dentro, né? Tinham de ir para fora, mas depois podias usar
as cores, né? O verde e o vermelho, como um bocado um indicador de como a pessoa ter uma noção da proporção. Isto é Sim. o detalhe Boa ideia. irrelevante. Agora, o outro, que está relacionado com aquilo que tu disseste, que é, às vezes, votam negativamente, votam contra numa proposta, mas depois, se calhar, lançam uma proposta que faz a mesma coisa e que aprovam, ou seja, eles até são a favor daquilo, não querem exatamente daquela forma. Ou seja, isso aí é pela questão do novo parque temático dos cães, se calhar eles querem uma coisa diferente e a seguir aprovam outra. Ou seja, uma coisa que era porreiro ter, mas que deve ser um bocado difícil. Também não sei se lá está, mesmo nos PDFs e na API isso está relacionado, era teres em baixo iniciativas semelhantes ou daquelas que normalmente até no mesmo dia que são feitas, é tipo há 3 parques para cães, parques para cães, parques para cães. E às vezes cada partido tem a sua e às vezes, sei lá, chumbam todas e depois aprovam todos uma, pronto. A partir do momento que tu... Pronto, acho que isso era uma coisa porreiro de ver, mas que não sei se é muito fácil, porque eu acho que isso não existe ligado, ou seja, não existe no site do Parlamento, eles não te dizem, olha, no mesmo dia foi votada uma coisa que foi também sobre este tema e foi esta, ou seja, era preciso fazer essa ligação um bocado manual. Mas, Mas é uma pesquisa de similaridade, mas ok. Depois esse problema passamos para a equipa da implementação. Pois, era porreiro se houvesse, lá está, eu acho que normalmente são no mesmo dia, ou seja, há muitas no mesmo dia e aí já era bastante mais fácil. Temos que olhar para alguns dados também e ver. Aliás, agora estou a pensar, se tu abrires as iniciativas no site do Parlamento mesmo, eles às vezes, tenho ideia que eles às vezes falam em, ou seja, associam propostas, mas agora não tenho certeza, para ir procurar. Posso abrir então aqui? Só para... Sim, claro. Eu não tenho aqui nenhum link. Pois, eu também não. Mas eu tenho ideia que às vezes eles têm tipo proposta, ou seja, eles próprios fazem essa ligação. Agora que penso nisso, ou seja, na votação não, mas na página da proposta sim. Onde é que estão as iniciativas? Eu acho que é mais fácil ir ao Google, porque lá está, e é por isso que é fixe vocês estarem a fazer este site. Aliás, eu tinha aqui algumas relacionadas com as cenas que andei a procurar. Mais Cá está, encontrei. Ok, encontraste aí uma e diz alguma coisa de... ok. Ainda está a abrir. Estás a abrir aqui uma que não tem, mas é porque foi caducado e não foi feito. Por exemplo... Esta pode ser? Marcelo? E peço por acaso não... proposta, ok, quer dizer, está alguma proposta de propostas de alteração. ok. Mas não é necessariamente isso, ou seja, isso houve uma proposta, e neste caso o BE e o PSD apresentaram propostas para alterar essa proposta. Outra coisa diferente é o BE e o PSD apresentarem uma proposta diferente, que eu acho que também é capaz de existir, tinha ideia, mas se calhar até não existe. Mas pronto, esse tipo de detalhes era fixe ter, ou seja, quem é que apresentou propostas de alteração. Eu achei que tal cena existia, mas não. Mas, por exemplo, estou aqui a abrir uma e aquilo, nessa página diz, lá está o texto, está os autores, diz quando é que entrou, diz quando é que foi publicada, mas também diz, tipo, audições que foram promovidas relacionadas com isso. Lá está, estou à procura de uma relacionada com a revisão. Temos que ver se essa informação depois vem na API. Pois, exato, era preciso ver, porque senão é tal questão que fica... Por acaso, houve uma altura em que eu fui nos dados abertos do Parlamento e até vi essas fases. Pelo menos algumas fases de votação. Em que, ok, era entregue à Assembleia, depois era apreciada numa comissão. Encontrei. Vou pedir aqui ao pessoal da API para ver.
Ok, eu posso, Ah, É ok, bom, está também aqui uma coisa cena, boa, vou estamos a deixar-vos um aguardar link. a fazer posso fechar a recording da apresentação reunião. então? Vou deixar-vos um link que é, esta cena é bem antiga, isto é de 98, foi quando houve o processo grande para mudar a lei eleitoral, mas tem, por exemplo, eu já vos deixo o link, tem uma proposta do PSD e depois tem uma parte em que eles chamam de discussão conjunta e aparece uma proposta que foi debatida no mesmo dia, mas do PS. Vou-vos deixar Ah, o link lá no... posso só então fechar? Não sei Uhum. se ainda Força, preciso. força. Ok. Está aí. Ok. E essa em particular tem isso, mas lá está, isso foi quase há 30 anos, há 25 anos, portanto é possível que tenham mudado as coisas, mas é um bocado chato se mudaram para pior. Mas pronto. Estou a ver. Depois tem uns outros. Ok. Então temos que ver isto com o resto do pessoal. Eles vão ver agora o recording também, para se nos dão feedback. Não sei se isto também aparece lá nos dados, mas calhar aparece. Era fixe. Eu também fiz aqui, entretanto, mais aqui para ti, Francisco. Fiz aqui, como tínhamos combinado, um board no Notion para gerirmos aqui os nossos to-dos. Portanto, tem aqui uma coluna com to-do, coisas que estão in progress. Está aqui o teu design homepage parlamento. Depois quando tiver dano, podes arrastar para aqui. Eu vou partilhar depois contigo, adiciono-te aqui. Ok. Mandas-me o link do Figma outra vez, por favor, sobre um link público. Claro. Se possa ver. Na verdade, depois aqui na página do projeto era onde eu estava a escrever a documentação. Como isto foi criado, ainda não tinha documentação nenhuma. Aí eu pus aquilo que estávamos a falar, mas Pedro, se quiseres também sugerir aqui ideias, coisas que achas que façam sentido ter nesta página de visualização. Eu agora, por acaso, agora que abriste isso, não sei porquê, lembrei-me ainda sobre a tal questão do tal projeto que eu acho que é na República Checa. Eu tenho ideia que aquilo já atingiu tal dimensão que são os próprios candidatos que mandam para lá também informação. Ou seja, eu acho que aquilo que vocês fizeram até agora foi ir à procura de informação que existe, não é? Ou seja, o rapaz que é a equipa dos Não, nós 230 chegamos a ter pessoal a mandar-nos. a mandar, ok, pronto. Eu acho que Nós pedimos lá, sempre aos partidos, quando há eleições, pedimos os dados dos tipos de programas eleitorais e assim, normalmente isso eles mandam. Fotografias, alguns mandam, outros não. sim, mas é essa tipo um bocado a diferença que é, eu tenho ideia que lá aquilo já está no nível que não são vocês que dizem aos, epá, mandem lá coisas e depois eles mandam, ou sei lá, o dos 230 que vai falar com os deputados que podem entrevistar, aquilo já está no nível que são os próprios deputados que vão Querem. proativamente dizer, olha, já vi que tens ali a minha página, aquela bio está Sim. já desatualizada, ou podes meter este link desta cena, ou as minhas prioridades são... Soon, PPT 2024. Tem que ser assim. Isso era perfeito, não é? Porque muda completamente quem é que Uma está dinâmica assim, sim. atrás de quem, não é? Yeah. E eu tenho ideia Acho que sim, se nós lá já construirmos existe, isto, depois o pessoal vem atrás. Vamos ter que acabar de construir. não é? Porque eles próprios depois podem ver. Eu vi que há alguns, sei lá, mas vocês tinham isso mesmo bué completo, foi incrível. Mas havia se calhar alguns que ainda não tinham foto, não tinham bio, não é? Lá o que acontece, ou cá, se calhar o que vai Mas vão começar a lá acontecer é preencher. os gajos irem ver e, epá, então tem todos foto, porque é que eu não tenho? Peguem lá uma foto e metam lá. Sim. Às vezes acontece, como eu estava a dizer, mas é raro. Tu tens background nesta área da política? Bem, é. É aqui como o resto do pessoal todo. Mais da área da tecnologia. Bom. Isso, olha, se tem todo o gosto em continuar a ter aí as tuas contribuições, por isso. Agora que eu vou partilhar aqui o recording com o grupo, para ver se o pessoal também comenta. E vemos aí se puxamos o Luís para finalmente disponibilizar os dados. E se quiseres contribuir com as tais ideias aqui, eu vou partilhar contigo o Notion também, se quiseres contribuir com ideias de que é que deve ser esta página do Parlamento. Onde Ok, temos aqui o boa. Francisco a trabalhar nos designs, depois temos o João a trabalhar na implementação. Ok, combinado. E eu vou tentar procurar o tal Essas referências são site. fixe. Acho que é fixe, pá, porque pode dar ideias para, mesmo para muitas coisas.
porque eles acho que tinham mesmo muita informação. E não só isso, como, sei lá, se calhar se chatearem e dá para lhes pedir coisas que eles já implementaram e que escusamos nós estar a aprender, pronto, e depois é só adaptar ao que seja. Isso também era um objetivo. Porque eu, pelo que percebi, exato, também é um objetivo vosso, portanto acho que é uma coisa que há de ser transversal aos grupos, que é não querem estar a fazer coisas só para ser usada naquele país, não é? Se puderem partilhar isso pelo resto do mundo. Sem dúvida. Portanto, Boa. acho que podemos também aproveitar quando são os outros a querer oferecer. Muito fixe. Inclusive, futuramente, possivelmente até colocar um design para viabilizar países com mais de uma câmara, por exemplo, que têm senados. Sim. Essa é uma boa questão. Tanto aqui como nas eleições. Sim. Nas eleições. Boa, olha, Pedro, não sei também se tu és de onde é que és, mas vamos fazer uma hackathon em Lisboa em setembro. Ok, eu moro em Lisboa. Se tiveres interesse, no princípio dia 23. A confirmar. Depois eu digo aqui no grupo. Ok. É confirmar. Agora estão super ativos. Quando é que foi do Porto? Foi tipo há 2 meses ou assim, não? Foi início de julho. Julho? Ok. Acho que é início de julho. É um mês. Ok. É um bocadinho também. Aqui a tentativa de reavivar o fazer muito grupo este ano. Tivemos aí uns anos parados, mas acho que já estamos todos outra vez com vontade de pegar nisto. Todos, quer dizer, eu e mais 2 ou 3 pessoas. Depois, entretanto, mais o Francisco e mais o outro Luís e mais o Zé. Quando é que achas que... Aliás, quando é que começou mesmo o projeto? Nós fizemos... O projeto PPT começou em 2019, nas eleições legislativas. 2019. Quantas pessoas é que achas que tiveram... Quantas pessoas é que achas que eram, sei lá, no pico? Tipo, mas mais ou menos 30 15, pessoas que contribuíram muito ativamente. Tínhamos 100 pessoas inscritas lá no Lumio, que era a nossa plataforma de comunicação. Mais ou menos 30 que participaram ativamente. Muito ativamente, digamos. Mesmo. Contribuíram com dados ou com desenvolvimento. Sim, claro. Ok. Depois começou a pandemia. Pronto. Deixamos de trabalhar nisto. Ficou tudo assim um bocado em águas de bacalhau. E agora este ano estamos aqui a ver se reanimamos. Também pronto. Aqui ideias novas para fazer este projeto do Parlamento, para o ano é eleições europeias, também se calhar fazer aqui qualquer coisa para as eleições europeias. E só uma coisa, por falar em 2019, naqueles vídeos, será que é possível mandar aquela ilustração do Parlamento para colocar no design? Vamos escrever. Tenho que pedir ao Francisco para ver os vídeos. Ok. Agora estavas a dizer Francisco, há de ser o vosso Francisco, mas acho que é também o nome do rapaz dos 230. Vocês já pensaram em, sei lá, integrar coisas, tipo ter alguma partilha, vá? Ou seja, imagina, tu tens a página dos deputados, se eles tiverem um vídeo nos 230, estar lá o vídeo dele, ou mesmo imagina, até pode ser candidato às legislativas, mas se ele tiver um vídeo das autárquicas, porque foi candidato também, sei lá, aparecer isso lá nos Related, uma coisa assim, no fundo... Sim. Lá está, é tal Olha, ainda não pensamos muito, mas acho que é um likely next step. Acho que faz todo sentido. E ao contrário por exemplo, também. se houver novas eleições, não é? Tens lá os vídeos ligados dos deputados na página de cada um, não sei. Teste se houver. Sim, quando houver. Quando houver. Ainda não estamos. Se era no género de se houver. Ainda não estamos nos Estados Unidos ou uma coisa assim, nunca se sabe se vai haver uma próxima. Mas sim, estava só a brincar. Mas sim, acho que era porreiro. E mesmo ao contrário, não é? Tipo, eles quando têm o vídeo do deputado X, poderem clicar no Política para Todos e verem, olha, este gajo foi candidato agora, mas também foi ali, e de outra vez foi noutro círculo, porque é que agora está neste? Apenas... Assim. Sim, acho que é um next step que faz todo sentido. Lá está, tal tempo que eu estava a dizer é, este tal outro site lá está, agrega bastantes sistemas diferentes e depois aquilo também há de ter lá sinergias, né? Tipo, os gajos do design de um lado podem ajudar o outro. Aliás, lá não há lados, mas pronto, estão a perceber, não é? Sim. Está, sinergia, ter mais pessoas a sentido. trabalhar, muitas separadas.
Yeah. É isso. Olha, então falamos aí no Discord, se não daqui a 2 semanas. E é isso. Se tiver novidades, se encontrares esse site, manda. Eu Ok. também, quando Sim, tiver vou novidades, procurar também e partilho. sim, chatei lá o outro rapaz com Ver se temos aí a a base de base de dados. dados dele. Yeah. Ok. Mesmo que seja, aliás, eu gostava de ver, mesmo que seja, imagina, que ele fez aquilo durante, sei lá, 2 meses e tem 2 meses de votações. Mesmo que fosse uma cena assim, era fixe, porque, pronto, Sim, para ver faz todo como sentido. é que ele saca os dados, até podemos depois dizer, "Ei, pá, era fixe também ter isto ou aquilo." Yeah. Mesmo Acho que faz assumindo todo que ele sentido não mesmo. tem isso feito agora, porque ele até disse que a API estava com uns problemas e whatnot. Mas pronto, Yeah. mesmo que fosse uma amostra reduzida, era perfeito. Eu vou Yeah, procurar o vou-lhe dar site, um sim. toque. Boa. Olha, obrigado por terem vindo. E não sei se têm férias ou não. Se tiver, tu estás de férias, não, Francisco? Por isso, Sim, boas eu férias, já continuação. estava. Eu não, mas Tu, já Pedro, olha, posso. se tiveres férias, boas férias. Obrigado. Então vá. Um abraço, resta um bom dia. Tá. Tchau. Ah, tchau.